não tem jeito. Todo fim de ano é a mesma coisa. É ceia de Natal, de Ano Novo, épocas de formatura, é aquela comilança total. Por isso, hoje nós voltamos aos estúdios do Coma Bem para pegar algumas dicas com a professora Tereza Cristina Blasi. Tudo bem, professora? Tudo bem, como você está? Tudo ótimo. Professora do curso de nutrição aqui da instituição, que vai dar algumas dicas de como você pode passar essas datas festivas sem exagerar na dose, né, professora? Tem como a gente comer muito bem, comer alguns alimentos que são característicos dessas datas, né, dessas datas festivas, sem exagerar. Não há necessidade de você exagerar e a gente pode adaptar. A gente não precisa adotar padrão alimentar de um outro país para o Brasil. Por exemplo, em vez de eu comer peru, eu posso comer um frango. Essa é a questão da tradição, né? Que a pessoa acha que tem que ter um peru, tem que ter aquela farofa, né? Isso é uma questão de tradição que algumas pessoas preservam e acabam comendo demais. Essa é uma tradição, por exemplo, a tradição do peru não é nossa, não né? É dos americanos, do dia de ação de graças. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer adaptações. Por exemplo, a gente não costuma comer peixe, porque o peixe seria mais leve você comer nessa data. E a gente poderia adaptar uma tradição portuguesa, que nós temos essa origem portuguesa. Por exemplo, ao invés de nós fazermos peru, e comermos esse peru assado, temperado, a gente pode comer peixe. Podemos até comer um filé de tilápia, só que a gente vai rebuscar um pouquinho, vai trabalhar num molho mais gostoso, um molho leve também, e vai adicionar uma porção de saladas, um arroz colorido, um arroz com frutas e muita salada, diversos tipos de salada. E aí, a minha ceia vai se tornar magnífica porque eu vou trabalhar também o quê? Eu vou trabalhar na confecção desses pratos e eu posso elaborar esses pratos de forma muito, muito, muito boa. E tomar cuidado, né? Que se por acaso eu for algum evento em relação a essas festas, o que eu devo fazer? Gente, sempre comam antes de ir para as festas. Essa é uma dica, professora. Sempre antes de ir para algum evento que tenha comida, é interessante a pessoa se alimentar antes de ir. Sim, com certeza. Por quê? A gente não sabe, como a gente é convidado, geralmente a gente é convidado, a gente não pode apressar o dono da festa que estamos com fome. E se estivermos com fome, comeremos demais. E às vezes o que precede a comida são as bebidas. E se eu beber demais, eu não vou comer adequadamente. E a mistura excessiva com bebida e comida, a gente sabe que o final não será agradável. Sim. Então o que a gente pode fazer? Eu vou dar um modelo, mais ou menos, uma sugestão de ceia. Tanto no Natal quanto no Ano Novo. O suíno é maravilhoso para o Ano Novo. Vou começar de trás para frente, né? Vamos começar já em 2016. Então, o suíno é uma carne deliciosa porque o suíno não tem tanta gordura, principalmente filezinho de suíno. Então, eu posso fazer um filé de suíno assado e colocar nesse filé de suíno um purê de maçã ou um purê de mandioquinha, certo? Fazer um arroz colorido, fazer uma salada. Posso até misturar uma salada com iogurte, com frutas, com verduras, para que seja uma coisa extremamente fresca. Quando a senhora fala em arroz colorido, qual seria esse arroz colorido? É aquele arroz com as frutinhas? O arroz colorido que eu falo é um arroz onde eu vou colocar pimentão amarelo, verde, vermelho, pode ser, certo? Ou eu posso colocar pedacinhos de morango também, que fica uma delícia. Ou eu posso colocar também cereja, ou eu posso colocar uva passa, posso colocar damasco, se as pessoas preferirem. E sempre, gente, para não sair da tradição, e a gente tem produção regional aqui, colocar pedacinhos de nozes dentro desse arroz. Nozes é muito bom para saúde. É excelente, porque daí eu vou agregar um pouquinho de proteína e vou agregar um ácido graxo essencial. E não fujo daquilo que é tradição, daquilo que veio com a gente, aquilo que é brasileiro, aquilo que a nossa cultura trouxe, que dos indígenas, dos negros e dos portugueses, que foram os que vieram primeiro no nosso país, e eu acho que a gente deve preservar essa cultura. Câmara Cascudo e Darcy Ribeiro falam muito bem sobre essa questão da alimentação, como nós deveríamos preservar. Eu acho que a nossa alimentação brasileira é a mais autêntica que existe. E a gente não preserva. As pessoas não preservam, não dão valor e acabam trazendo muito da alimentação de fora, né?
que normalmente não é uma alimentação saudável, né, professora? A gente sabe muito bem que a comida preferida, até a alimentação preferida da maioria dos jovens, não é brasileira, né? É o hambúrguer que vem de fora. Vem de outras paragens, de outros países. A gente tenta puxar outras culturas para nós, mas eu acho que nós temos que respeitar um país que produz uma quantidade imensa, gente, de frutas, verduras, legumes. Eu tenho que usar o que tem aqui. Sim. Ah, e até tem uma sugestão importante. Ao invés de fazer lentilha, nós não somos grandes produtores de lentilha, nós podemos fazer salada de feijão branco, porque o que significa o feijão? O feijão significa, a lentilha significa fartura. Então, ao invés de fazer um prato quente, imagina, 31 à noite, calor, 35 graus, eu vou comer uma lentilha cozida quente, gente. Uma lentilha quente e recheada de gordura, né? Que normalmente as lentilhas elas vêm cheias de condimentos também. Né? A gente coloca bacon, coloca linguiça e outras coisas mais. Não é nada leve, né, professor? Aí o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma salada de feijão e aquele filezinho de suíno, posso desfiar junto com essa salada de feijão e encher de tempero. Então, fica muito mais adequado. Fica mais leve também, Isso. Né? Então, nós temos que adaptar. Vai jantar, né? Nós temos que adaptar. Normalmente vai sair depois para alguma festa, também não vai comer uma lentilha muito pesada, uma comida muito pesada, né? Isso. Não vai fazer muito Isso vai bem. gerar muita energia também. E se eu usar esse tipo de prato quente nessas festividades, o que acontece? Eu ainda vou colocar bebida, que também vai gerar energia. E aí a confusão está feita, né? Mas voltando ao Natal, nós vimos o Ano Novo, né? Começamos de trás para frente. Vamos ver o Natal. O que eu posso fazer no Natal? Então, fazer um frango. Tá? Eu posso fazer um peito de frango com frutas. Podemos trocar, então, o famoso peru pelo frango. Pelo frango ou pelo suíno também. Ou eu uso suíno e frango no Natal e eu uso somente suíno no Ano Novo, porque tem uma questão de lendas, de mitos, aí não tem nada a ver. Que o porco, ele puxa para a frente, né? Então, como o frango, ele cisca para trás, não seria bem adequado. Mas, gente, isso aí é só tabu alimentar, que não tem nada a ver. Mas isso faz toda a diferença. Tem pessoas que seguem essa tradição, né? Não comem frango de jeito algum na virada do ano, né? Porque diz que cisca para trás e querem alguma coisa que leve a vida para frente, óbito pelo porco, né? Não tem necessidade disso, a gente tem que esquecer um pouquinho disso. Mas daí, troca a lentilha pelo feijão, conforme eu falei. Aí pode colocar esse filé de suíno, que é extremamente magro, e acrescentar fruta. Lembrar uma coisa importante, nós estamos numa época do ano que nós temos uma fartura imensa de frutas. Então, nós temos melancia, nós temos abacaxi, nós temos melão, nós temos uva, gente. Dá para fazer uma mesa bem colorida, assim, muito frutas, colorida, né? E fresca, com uma quantidade grande de vitaminas e minerais dentro de uma refeição. Isso tanto no Natal quanto no Ano Novo. Então, voltando ao Natal. Então, no Natal, uma bandeja cheia de frutas, e aí eu faria esse arroz colorido, certo? Faria esse frango, posso fazer um frango com molho de maracujá, por exemplo, que é uma fruta também nossa. Posso fazer um frango com molho de laranja. Então, são coisas refrescantes, coisas boas de se ingerir. Opções não faltam, né? Uma salada, como é que eu posso te dizer? Uma salada variada, fazer vários tipos de folha. Eu vou acrescentar um queijo, vou acrescentar um tomate, vou acrescentar um pepino. Então, se torna uma salada fresca e hidratante também e com excelente digestibilidade. Nós temos que mudar nossos costumes. Mudar os nossos hábitos alimentares, né? E para a sobremesa, professora, o que a gente pode servir tanto no Natal, no Novo, até em outras épocas de festas de formatura, que agora é épocas de festas, né? O pessoal está se formando, tem muita festa, tem muita comilança, muito doce. Qual uma sobremesa mais adequada para essas festas? Bom, como nós temos agora a época das frutas e principalmente de pêssego, gente, a gente pode fazer uma sobremesa de pêssego, um creme de pêssego maravilhoso em casa. É só descascar o pêssego, deixar cozinhar um pouquinho, colocar um pouco de açúcar, canela e cravo, deixar cozinhar somente um pouco, separar. Eu posso até fazer um creme com creme de leite, aí nós estamos exagerando um pouquinho, e
um pouco de creme de leite e iogurte e comer com essas frutas. Eu falei de pêssego porque é da época. Sim. Então são formas diferentes, frescas, gostosas de fazer. Eu diria que eu não deveria usar nada que contivesse uma quantidade muito grande de açúcar. E veja bem, nós temos uma mesa farta de frutas e a fruta já seria a sobremesa ideal. Já seria uma sobremesa, uma boa pedida, né? Isso. Professora, vamos, para nós finalizar o primeiro bloco, que dica a senhora dá para o pessoal que está em casa, que vai receber visita em casa agora para ceia de Natal, para ceia de Ano Novo, algum aperitivo para servir antes da ceia, assim, para as pessoas e comer alguma coisa, assim, alguma coisa leve? Tem algum aperitivo que a gente pode servir? Fazer algumas entradas, algumas é isso? Entradas, então, o que a gente tem? Aliás, no Coma Bem tem uma receita, tem receitas maravilhosas sobre isso. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um patê com queijo, pode fazer um patê com grão de bico, misturar queijo junto. A gente pode fazer um patê de beterraba, pode fazer um patê de cenoura e mistura queijo, mistura tempero junto. São entradinhas leves, né? Da mesma forma. E você pode trabalhar em casa, você pode pegar torradinhas, você pode fazer biscoitos salgados também, só para comer em cima, porque tem que ser leve. Tem que ser leve, né? Mas isso já vai ajudando, vai saciando a fome. Chega na hora você também não come tanto, também não se alimenta de uma maneira desadequada, né, professora? É importante isso. Nós vamos para um breve intervalo, em seguidinha nós voltamos com mais algumas dicas aqui da professora Tereza Cristina. Se você se alimentou demais, bebeu demais, um pouquinho a mais da conta, fique ligadinho no próximo bloco, tem algumas dicas muito boas para vocês. O vento mudou de direção no Lar Acalanto. Agora, além de amparar crianças que convivem com o vírus HIV, a casa está acolhendo famílias e crianças que possuem doenças crônicas degenerativas. Venha trazer novos ares ao Lar Acalanto. E nós estamos de volta hoje com Saúde em Foco aqui nos estúdios do Coma Bem com a professora Tereza Cristina Blasi, que está dando ótimas dicas para as festas de final de ano, Natal, Ano Novo, formatura, né, professora? Como eu prometi no último bloco, vamos falar um pouquinho sobre as pessoas que exageram na alimentação. Você está falando no dia seguinte? No dia seguinte. Comeu demais, bebeu demais, né? Qual é o procedimento? Como agir? O que eu vou fazer? É claro que eu vou comer da mesma forma que eu como normalmente no dia a dia, gente. Não existe, comi demais hoje, amanhã não vou comer. Então, o que se recomenda? Como a gente recomendou uma ceia, tanto de Natal quanto de Ano Novo, uma ceia leve, no dia seguinte, se eu por acaso exagerei em alguma bebida, porque lembrar que a bebida alcoólica, ela desidrata. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter uma alimentação extremamente leve, então eu vou me hidratar. Então, o que eu preciso para me hidratar? As frutas, gente. Água de coco e simplesmente a água. Tem que se hidratar, então, E né? a hidratação, então, porque quando eu tomo uma bebida alcoólica, seja ela de que natureza for, mesmo que eu não tome, se eu comer uma grande quantidade de alimento que tem uma quantidade maior de sódio, eu preciso fazer o quê com o meu organismo? Eu preciso regular essa quantidade, preciso eliminar esse sódio. Então, tem que colocar um pouco de potássio dentro do organismo, um pouquinho mais de magnésio. E aí eu faço o quê? Eu misturo fruta com legumes ou faço um mix de frutas diferentes e vou colocar na água. E uma forma fantástica de hidratar, gente, por exemplo, o abacaxi. O abacaxi é o que a gente mais conhece, abacaxi e hortelã. Mas aí a gente faz o quê? A gente agrega a isso, a gente pode agregar uma laranja com casca, um limão com casca. E o interessante é colocar a casca junto. É claro, eu vou fazer aproveitamento integral dos alimentos, eu não vou ter desperdício nenhum, gente. Então não podemos descascar, só basicamente lavar bem o alimento, né, professora? Aproveitar a casca, aproveitar tudo, né? E fazer um suco bem natural. Fazer um suco bem natural e lembrar, gente, como a época dessas frutas, o abacaxi tá doce, a laranja
não é nossa aqui, mas também está doce, o que eu vou fazer? Quando eu misturo abacaxi, laranja, hortelã, o que eu vou ter? Vou ter o açúcar da fruta. Eu não preciso acrescentar açúcar. Então, eu posso fazer diversos sucos diferentes. Por exemplo, hoje o que a gente fez para o pessoal? A gente fez um suco de abacaxi, hortelã e laranja com casca. Vou mostrar para o pessoal que está em casa esse suco bonito aqui. Olha que bonito que ficou esse suco aqui da professora. Basicamente, ele é abacaxi, hortelã, tudo com a casca, batido com gelo no liquidificador. E laranja. Não vai açúcar, não vai nada, né? Natural, Isso. Né, professora? Vamos colocar assim, ó, para 2 litros de água, eu vou pegar uma laranja inteira e 4 fatias de abacaxi com casca e uma laranja inteira com casca, certo? E coloco umas 10 folhinhas de hortelã, gelo. E para hidratar melhor ainda, eu posso colocar água de coco. Meio de água e meio de água de coco. Gente, fica uma delícia. Eu vou reidratar o meu organismo e com isso eu estou colocando vitamina e mineral também junto. Porque no abacaxi eu vou ter vitamina C, eu vou ter potássio, eu vou ter uma quantidade de nutrientes muito bons para hidratar o meu organismo e repor aquilo que eu, porventura, perdi ou aquilo que eu deixei de comer no dia anterior. E nós temos um outro suco também, né, Tamires? O que nós temos ali? Ó, aqui a gente tem um suco de morango que a professora preparou. Basicamente é o morango, o gelo e a água. E a laranja? E a laranja, esqueci da laranja. Outro ingrediente, e a laranja, ela foi com casca, ó, gente. A laranja a professora colocasse com casca ali, bateu tudo no liquidificador e deu esse suco maravilhoso aqui, ó, que a gente pode ver, ó. A transformação da cor do suco se deve porque a laranja tem um pigmento mais forte, a casca da laranja tem um pigmento mais forte. E o que eu coloquei junto também, que eu esqueci de te dizer, eu coloquei um quarto de limão também. Ah, tem um limãozinho, então eu tenho um suco riquíssimo em vitamina C. Riquíssimo em vitamina C. Mas se você se excedeu ainda em relação ao dia anterior, o que você pode comer no dia seguinte? Que seja leve, que tenha um processo digestivo melhor. Eu sempre recomendo muita salada. Só que para eu comer essa salada, eu posso misturar, fazer um mix de folhas, eu coloco um tomate, coloco um queijo, já tem uma proteína, já tem um cálcio aí junto, um pedacinho de carne. Basta. Essa saladinha, então, ela é indicada pro dia anterior, caso a pessoa tenha exagerado demais. Dia posterior. Posterior. Isso. Exagerou demais na ceia, né? Comeu muito, não pode ficar sem se alimentar, pessoal. É interessante. Às vezes as pessoas comem demais um dia, no outro dia, não, hoje já comi bastante, não vou comer. E o que as pessoas erram muito é ficar muito tempo sem se alimentar, né, professora? O processo digestivo, ele tem que ocorrer. Eu não posso privar o meu organismo de nutrientes, porque a partir do momento que eu estiver privando o meu organismo de alimento, ele vai fazer reserva. E ele vai fazer reserva do quê? De gordura, e isso é ruim para o organismo, muito ruim. E eu preciso de um aporte de energia no dia seguinte, porque eu tive perdas, Pela urina, pelas fezes eu tive perdas. Então, eu vou fazer isso. Tem uma outra salada aqui que a gente criou também. A gente coloca suco de limão, orégano, azeite e 2, 3 tipos de queijo. Faz isso, gente. E um mix de folhas verdes também separado. Pronto, eu não preciso mais nada. Isso pode ser uma refeição, por exemplo, se eu fiz a ceia dia 24, no almoço do dia 25 eu posso fazer isso. Normalmente as pessoas comem no dia 24, tem a tendência de no dia 25 repetir tudo. Gente, se imagina se eu como errado 2 vezes. Errado não, gente, eu não estou falando isso. Comer de forma inadequada. Então é melhor eu prevenir. Mas se eu fiz pouca comida, fiz aquela comida leve da ceia anterior, no dia seguinte eu não tenho mais aqueles restos que as pessoas dizem, vamos ocupar os restos, não vamos comer mais nada. Gente, não é legal. Todo alimento fresco é mais bem-vindo ao organismo. Ele vai conter uma quantidade melhor de nutrientes. É interessante então fazer uma saladinha leve. O que a gente pode acompanhar essa saladinha? Você pode acompanhar com uma carne assada. Geralmente as pessoas costumam fazer o churrasco com carne vermelha, né? Então, eu tiraria o queijo dessas saladas, e faria muitas folhas verdes. Muitas folhas verdes. E seria suficiente, poderia fazer algum vegetal cozido, mas eu digo, se você fizer muitas folhas verdes, usar um tomate, uma cenoura ralada, não precisa mais nada. Aí você antecede a ingestão da carne,
na carne vermelha. Geralmente no Natal se faz churrasco, no primeiro do ano também se faz churrasco, né? Pelo menos aqui no sul se faz isso, né? Que a gente come muita carne, come além do que deveria. Então, dá para fazer isso. Eu faço um mix de folhas verdes, ponho uma mesa cheia de frutas com carne e pronto. Fica um prato bonito, fica um prato saudável e leve, né, professora? Isso. Gente, a gente não está querendo, Tamires, aqui, quando a gente fala em alimentação adequada, a gente sabe que existem os costumes, existe a tradição. Então, dentro da tradição e dentro dos costumes que as pessoas trazem pelas suas origens, tentar modificar aos poucos isso para que a família tenha nesse âmbito, porque o que é mais importante eu penso que o mais importante nessas festividades é a união. É a fé, é a paz, é a troca de energias boas, é aquele desejo de estar em família, de reunião. Eu acredito que essas festas, elas têm muito mais, nós deveríamos dar muito mais importância a essa conotação da afetividade, da família, da união, do companheirismo e pensar que a família é o esteio para qualquer acontecimento. É uma época de reflexão, de reunir a família, né? E nada melhor do que reunir a família para se alimentar de forma saudável também, né, professora? Claro. Mas me diz uma coisa, nós temos também a questão do mito ou verdade, né? Exagerou na bebida o chá verde, o chá de boldo, a camomila, isso tudo funciona? Eu diria que nenhum desses seria adequado, porque seriam chás quentes, né? Até poderia tomar um chá verde. Não. Faz o suco, toma suco, toma água. Vamos trocar, eu tenho que hidratar, porque todo chá ele tem um solvente dentro, né? A água é um solvente, ele tem um soluto dentro. E a maior parte desses chás, eles têm uma ação diurética. Eu tenho que reidratar. E se eu tomar esse chá, eu vou aumentar a minha diurese. E não é isso que eu quero nessa época. Não é isso que é hidratação. É hidratação. E aliás, nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de infusão, né? Alguns têm efeito deletério no organismo, principalmente a nível hepático. Então não há necessidade de chás, há necessidade sim de água, de sucos naturais, feitos da forma mais simples e acompanhado com uma alimentação leve. Se alimentar bem e se hidratar, né, professora? Poder aguentar o pique também do final de ano, E né? ficar feliz, né, gente? Toda vez que a gente encerra um ano ou que nós temos essas festividades, acho que a felicidade, não digo a felicidade aquela que todo mundo procura e não encontra, mas a alegria de estar junto, sabe? E uma outra recomendação que eu penso ser muito importante, nessa ceia de Natal, por que cada um da família não faz um prato diferente? Por que não reúne a família em torno de se fazer uma ceia? Você imagina a confraternização que eu vou ter nisso? Maravilhosa, divina, e que vem ao encontro do espírito do Natal. Com certeza. Eu penso que seja mais importante ainda. Pois é, professor, estamos em ritmo de final de ano, né? Ritmo de férias, e as pessoas, além de cuidar da sua alimentação, têm que cuidar do seu corpo, né? De malhação. O nosso acadêmico de jornalismo, Patrese Lenharte, ele foi até uma academia da cidade para conversar com um profissional, para saber daquelas pessoas que optam por malhar ou fazer atividade física ao ar livre, uma bicicleta, uma caminhada, sem a orientação de um profissional. Mas é importante ter esse cuidado. Patrese, conta para nós. O verão chega e todo mundo procura a academia. Mas para quem gosta de fazer um exercício ao ar livre, pode fazer, mas tem que ir devagar. Procurar um profissional da área, melhor ainda. Professor Ramon, tudo bem? Tudo bem. Professor, quais exercícios a gente pode indicar para quem está em casa que gosta de fazer um exercício ao ar livre? Quais exercícios são os mais indicados? Bem, o ideal ao começar uma atividade física é procurar sempre uma orientação médica, né, ao início, e depois procurar um educador físico, né, para que a pessoa possa orientar direitinho essa pessoa quais as melhores atividades. Sempre pensando a pessoa procurar uma atividade que possa lhe dar prazer. Isso já aumenta significativamente a chance da pessoa, né, de aderir e permanecer nessa atividade por mais tempo. Mas quem está começando não pode já começar correndo com tudo, tem que ir devagarinho, não é mesmo? Isso, o ideal mesmo, como eu estava comentando, é essa questão de procurar o profissional da educação física, né, para que possa orientar esse treinamento inicial. Tem que ser algo progressivo, né, começar de maneira gradativa e não atropelar, vamos dizer assim, né, essa questão inicial mesmo. E os alongamentos, eles são importantes, a gente deve fazer antes, depois, é necessário mesmo? Na verdade, não existe um consenso sobre essa questão do alongamento.
né? O ideal, quando começar alguma atividade física, é fazer um aquecimento prévio, né, para preparar essa musculatura. Mas não necessariamente precisa ser com o alongamento, né? Isso o profissional mesmo pode orientar a pessoa no momento que ela começar a fazer a atividade, né? Que o alongamento também tem uma importância bastante grande em várias atividades para manter também o nível articular, a mobilidade toda da pessoa também. E para quem gosta de pedalar, né? Tem muita gente que pega a bike e sai andando e precisa emagrecer. A bicicleta, ela ajuda a emagrecer também? Sim, a bicicleta ajuda a emagrecer, mas cada pessoa, né, tem que ser respeitada sempre a questão da individualidade biológica. Não existe uma receita pronta. Não posso dizer que é o melhor exercício para emagrecer, seja a bicicleta ou a questão da musculação. Tem que ser avaliado o indivíduo, né? Hoje em dia tem muito na moda a questão dos treinos, por exemplo, HIIT, né, que é um treino de intervalados, que eles também aceleram o metabolismo da pessoa. Então ela fica perdendo gordura mesmo depois do treinamento, às vezes até 48, 72 horas depois de realizar a atividade. Atividades que a gente chama de aeróbica, como a corrida ou a bicicleta, o combustível principal no momento da atividade é a gordura. Então ele vai estar queimando gordura no momento da atividade, mas às vezes não acelera tanto o metabolismo. Então tem que ser avaliado sempre por um profissional da educação física para indicar qual é o melhor exercício. Tá aí então, obrigado professor Ramon. Tamires, então é isso. Procurar um profissional, um educador físico é muito importante para já não sair fazendo exercício aí e causar uma lesão. É com você aí. Obrigada, Patrese. Que bacana, professora, como a gente acabou de ver no VT, né? É interessante não só cuidar da sua alimentação, mas também do corpo, ter uma mente e um corpo saudável. É uma questão bastante importante, Tamires. O que eu devo preservar? O alimento, ele deve ser usado como fonte de saúde e não de doença. Então, uma recomendação que eu daria, faça do alimento, tá, um presente, tá? E dê saúde ao seu corpo. Esse presente pode começar no Natal e seguir no próximo ano. Bacana, Feliz Natal a todos, um bom 2016 com muita saúde e uma alimentação adequada. Professora Tereza Cristina, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui conosco no Saúde em Foco, dando dicas, esclarecimento, né, pessoal que está em casa. Muito obrigada, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para a senhora. Obrigada igualmente, obrigada a todos. E o Saúde em Foco fica por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Acompanhe o programa, acompanhe a TV Unifra no YouTube, pela Unifra Online e mande a sua sugestão na nossa página no Facebook. Eu espero vocês. Até semana que vem. Tchau!